Abra seu coração e o seu espírito para a mensagem dessa noite. Essa oração do capítulo 17 também é chamada de oração sacerdotal. Jesus aqui representando um sacerdote, o sumo sacerdote, o verdadeiro, o único sacerdote. Por que oração sacerdotal? O sacerdote tem a função de representar o seu povo diante de Deus. Jesus então vai representar os seus discípulos, aqueles aos quais Deus o entregou, e vai representá-los em oração, vai orar, interceder por eles, vai apresentá-los diante de Deus em oração. Por isso é chamada oração sacerdotal. Martinho Lutero escreveu a respeito dessa oração, diz que ela é tão profunda e insondável que não podemos imaginar. John Knox, antes da sua morte, pedia para sua esposa ler no leito de cama João 17, Efésios, Isaías e também a passagem de João 17, e assim ele o fez até a sua morte. Tamanha a envergadura, a profundidade e a expressão do coração, dos sentimentos e da vontade de Jesus Cristo nessa oração. E a igreja, se tem algo que a igreja precisa aprender, é orar. Precisa cultivar a prática da oração, precisa desenvolver o ministério da oração. A maioria de nós não sabemos orar, outros não oram, nem sequer oram, e outros que oram não sabem orar. A nossa oração deve se basear em dois princípios. Primeiro, nas Escrituras, elas nos trazem o modelo bíblico da oração. Você quer aprender a orar? Estude, decore João capítulo 17. O próprio Jesus é o maior modelo de oração. Você vai achar também no Antigo Testamento excelentes, estupendos modelos de homens de oração. No capítulo 9 de Daniel você vai encontrar a oração de Daniel: a ti, Senhor, pertence a justiça, e a nós a confusão de rosto. Você vai encontrar a oração de Esdras, em Esdras capítulo 9. Você vai encontrar Neemias orando, no capítulo 1, a oração de Neemias. E depois no capítulo 9, você também vai aprender, Neemias 9, um modelo de oração. Você pode encontrar a oração de Salomão. Você pode encontrar no Salmo 90, a oração de Moisés. E você pode encontrar em todos os salmos, na maioria deles, algumas expressões de oração do rei Davi. São modelos bíblicos para a oração. E eu preciso copiar o modelo bíblico para eu orar. Eu não posso orar de qualquer jeito. O segundo princípio é a inspiração divina. Em Romanos está descrito, Paulo escrevendo: não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. O Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas. Ou seja, a segunda maneira é sendo inspirado pelo Espírito Santo. Palavras que você nem tem ciência, que você nem tem ciência que você as possui, elas começam a ser liberadas mediante a compulsão do Espírito Santo. Uma concordância, uma harmonia na oração, sem notar o tempo passar, é desenvolvida pela inspiração do Espírito Santo. Esse é o segundo princípio para uma oração. E a grande verdade é que a igreja atual e moderna nem consegue fazer uma oração escriturística, bíblica, pautada na Escritura, e nem também é inspirada pelo Espírito Santo. Então nós vamos ter o resultado final, que é apenas a oração da petição. Deus, me dá porque eu preciso, me dá, eu quero, me dá. Nós não precisamos de inspiração e nem de aplicação bíblica para fazer este tipo de oração, pois
Quem que não tem uma necessidade, fica quieto. Quem que tem uma necessidade, que fica quieto. E não se pronuncia, reivindica, flerta, redargue, para que receba essa petição. Então a oração deve se pautar nisso. Nós temos que aprender a orar. É o bálsamo da igreja, é o combustível, a gasolina do cristão. E se você vê a grande debilidade da igreja moderna atual, eu não diria nem que são somente os princípios bíblicos, porque talvez a falta dos tais leva a igreja a não cultivar a prática da oração. Mas a igreja é morta, é doente, os cristãos são mornos, fracos, doentes, porque não desenvolveram um ministério da oração, não cultivam a prática diária, contínua da oração. Então temos o que? Uma igreja carnal, pessoas doentes física e espiritualmente, pessoas insensíveis à voz de Deus, pessoas sem experiências pessoais com Deus, enfim, praticamente mundanas. Porque a oração é um mero rito, ou a oração é um mecanismo utilizado em momentos de emergência. Um filho ficou doente, bati um carro, estou numa situação de perigo, então eu recorro a Deus em oração, e não uma prática diária, contínua, de devoção pessoal, comunhão íntima, diálogo com o nosso Deus, o nosso Criador. É isso que precisa ser feito. É isso que precisa. Quantas horas você se dedicou essa semana em oração? Você poderia responder? Quantas horas só nessa semana você ficou de joelhos diante de Deus? Quantas horas você clamou pela misericórdia, pela graça dele? Quanto tempo você gastou, você foi consumido no Santo dos Santos, além do santo lugar, diante da arca, queimando incenso, adorando, bendizendo, clamando, intercedendo o Senhor? Como queremos resultados? Como queremos que almas se convertam, que doenças sejam curadas? Como queremos que a apatia espiritual, o distúrbio emocional, o domínio sobre determinado pecado ocorra, se não temos vida de oração? Algumas pessoas só oram durante o culto, outras só oram 5 minutos antes de dormir, outras pessoas oram só em pensamento. Eu não vou dizer nem que é em espírito, é em pensamento. Pai, me ajuda. As pessoas não cultivam. Então você olha para os cristãos, eles são parecidos com a sociedade, com a cultura, parecidos com o mundo. Eles não se diferenciam. Os hábitos, as ações, a procedência deles diante de percalços e adversidades é semelhante às dos ímpios, porque eles não têm revelações da graça, não têm inspirações divinas para determinadas situações. E por que não tem? Porque não ficam de joelhos diante dele. Logo vão tomar decisões carnais, ímpias e mundanas. A seguridade dessas pessoas está nos seus bolsos, no seu salário, no seu diploma, na graduação, nos bens que ele entesourou, e não na dependência de Deus, por falta de oração. Então, quando viemos a um domingo numa igreja, nós cumprimos um rito religioso. Passamos a semana inteira sem contato com Deus, a semana inteira vendo televisão, a semana inteira fechando negócio, comprando e vendendo, a semana inteira vivendo uma vida cultural, social, ímpia. E no domingo viemos prestar o culto ao Senhor, assim como as outras religiões prestam seus cultos, seja romana, seja espírita, seja kardecista, seja mórmon. Nós fazemos a mesma coisa. Mas nós não passamos, nós não cultivamos o nosso ministério pessoal com Deus. Você tem um ministério que é um ministério ímpar, individual, exclusivo, e ele é diferente do seu ministério com sua esposa, com seus filhos, com a congregação. É diferente do seu ministério no trabalho, na escola. Você tem um que é ímpar, particular, é o seu ministério com Deus. E esse não pode ser passado por cima de forma alguma, em hipótese alguma.
De maneira nenhuma. Há tempo para acordar, há tempo para dormir, há tempo para almoçar, há tempo para trabalhar, há tempo para viajar, mas não há tempo separado, exclusivo, único para comunhão pessoal com Deus. Quanto tempo nós nos retiramos nesse ano que está terminando agora, no mês de dezembro? Quanto tempo nos retiramos para ficar sós com Deus? Quantos da semana você se retirou? Não atendo o telefone, não fecho negócios, não falo com ninguém, estou a sós com Deus, fechei minha vida espiritual para balanço. A correria da vida, a ganância, a obsessão por conquistar algo, por ir e vir, por os dias de Noé, semelhante aos esses, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Nós chegamos então com a nossa cota, nós chegamos aqui com o nosso currículo, no dia 26 de dezembro de 2010, com quantas horas de oração, quantos dias gastos, consumidos de joelhos diante de Deus, quanto tempo em comunhão com Deus. O que passar disso é balela. Quanto tempo! Não adianta tomarmos o banho, colocar nossa roupa e virmos aqui num domingo como meros religiosos, tentando obter alguma resposta de Deus, se essa não foi conquistada em luta durante o ano todo, lutando em oração. Nós não iremos receber. Nós vamos continuar vendo os mesmos versículos e tendo as mesmas revelações deles que tínhamos há 10 anos. Não virá algo novo da revelação. Nós continuaremos nos associar com aquelas pessoas que há anos estamos associando, relacionando, e elas não se converterão pelo nosso testemunho ou por qualquer outra forma, porque não passamos esses anos de joelhos por elas. Não ocorrerá. Precisamos cultivar. Jesus é o maior modelo de intercessão. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos, subiu ao monte e passou a noite toda, porque o Filho de Deus necessitaria orar. Porque o Filho de Deus tinha que orar, se era imaculado, perfeito, era um com o Pai, tinha conexão aberta com o céu, para servir de modelo. Eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, façai vós também. Se o Filho de Deus, impecável, cultivava assiduamente o ministério da oração, quanto mais nós, pecadores débeis, falhos, limitados, quanto mais nós. Então, passando a noite inteira orando, selecionou os 12 discípulos. Quantas decisões você toma, e antes de tomá-las, passa a madrugada toda orando, para que não cometa erros esdrúxulos. Quanto das suas viagens, visitas, negócios, propriedades, palavras, ações, são feitas depois de passar um longo período diante do trono da graça. Quantas?